para estar com Deus, de Francisco Faus. Capítulo 31. A confissão. A minha paz vos dou. Ao despedir-se dos apóstolos na última ceia, Jesus disse-lhes estas belas palavras, cuja primeira frase se recorda em todas as missas. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. João 14, 27. Jesus nasceu trazendo paz, paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2, 14. Proclamavam os anjos no Natal e despediu-se dando paz. A paz esteja convosco. João 20, 19. Em paz, disse a mulher pecadora depois de lhe perdoar os seus muitos pecados. Lucas 7, 50. É evidente que ele quer que a confissão seja uma fonte de paz para as almas. Portanto, não quer que nos aflijamos com dúvidas e confusões, que quase sempre são causadas por mal-entendidos, na realidade, por falta de formação ou de orientação moral. A reflexão de hoje vai versar sobre alguns desses mal-entendidos. Veremos apenas diversas dúvidas que são mais comuns. Pecados duvidosos. Não é raro ter dúvidas de dois tipos. Será que este pecado é grave ou é só leve? Será que cometi mesmo um pecado, que consenti ou foi só uma tentação? Nada como a doutrina para formar a consciência e esclarecer essas questões. Lembre-se sempre de que a Igreja ensina que para que exista pecado grave, devem dar-se simultaneamente 3 condições: matéria grave, plena advertência, isto é, plena consciência do que se faz, e consentimento deliberado. Catecismo da Igreja Católica, número 1857. Primeiro, matéria grave. Uma pessoa formada sabe que é grave ofender seriamente alguém, divulgar faltas graves do próximo que outros não conhecem, dizer mentiras que causem danos a outros, ter condutas injustas, não pagar o que é devido por justiça, trapacear nos negócios, eliminar o verdadeiro ganhador de um concurso ou concorrência por motivos escusos, praticar sexo fora do casamento, abortar, etc., etc. Em caso de dúvida, deve consultar-se um bom confessor. Segundo, consciência plena do que se faz. Não pode ser grave um mau pensamento, sentimento ou ato que ocorreram durante o sono ou em um estado de semi-inconsciência. Também não costuma ser grave um rompante verbal de ira perante um estímulo forte e inesperado. O fato de não ser grave não significa que seja coisa boa, mas quer dizer que não faz perder o estado de graça e, portanto, não impede de comungar. Terceiro, consentimento pleno ou deliberado. É bom recordar que uma coisa é sentir e outra consentir. A tentação pode se sentir, até com violência. Por exemplo, sentir com força, sem o querer nem o provocar, o desejo de agredir uma pessoa, ou um pensamento, fantasia, desejo ou movimento físico contrário à castidade. Mas mesmo que a tentação seja insistente, que volte uma e outra vez, pegajosa como uma mutuca, não haverá pecado, pelo menos pecado grave, enquanto não for aceita, enquanto não se quiser deliberadamente. Quero mesmo fazer isso. Esse desejo sexual eu praticaria se pudesse. Alguém dizia de modo expressivo: primeiro você sentiu a tentação e, sem reparar, deteve-se um pouco nela, mas logo se acendeu na consciência o sinal vermelho. Isto está errado. Isto ofende a Deus. Se ao perceber o aviso da consciência, você repudia a tentação, reza e luta firmemente por afastá-la, esteja certo de que não pecou gravemente. Ainda sobre os pecados duvidosos, lembro-lhe que a Igreja ensina que não há obrigação de confessá-los, embora quase sempre seja bom mencioná-los na confissão para obter critério.
Mas, como ensinava São Pio X, o certo deve ser confessado como certo e o duvidoso como duvidoso. Caso sofra do tormento da dúvida doentia, ou seja, dos escrúpulos de consciência, peça ajuda a Deus e siga fielmente as orientações do confessor. Quando for o caso, pois os escrúpulos angustiantes podem ser uma doença, consulte um médico de bom critério. Confissões mais e duvidosas. Há certas confissões que, infelizmente, não são duvidosas porque foram certamente mal feitas, inclusive sacrílegas. Lembre, a esse respeito, o que sempre nos ensinou a Igreja. A confissão é mal feita quando nela se oculta voluntariamente um pecado mortal ou quando não se tem arrependimento dos pecados. Quem, por vergonha ou medo, tivesse ocultado um pecado grave ou mentido ao confessor em matéria grave, não alcançaria o perdão de nenhum dos pecados e a eles acrescentaria um sacrilégio. Por isso, deve-se repetir a confissão mal feita e todas as outras que se tiverem feito depois dela. Uma coisa completamente diferente é o caso da pessoa que de repente se lembra de um pecado grave, mais ou menos recente ou antigo, talvez da infância ou adolescência, e tem quase certeza de que, sem má vontade, não o confessou. A solução é simplíssima. Basta explicar o fato na próxima confissão e acusar-se nela do pecado involuntariamente omitido, sem necessidade de repetir as confissões anteriores. Mas antes de ter oportunidade de fazer essa confissão, pode continuar comungando. O mesmo procedimento deve-se seguir quando uma pessoa bem preparada, logo depois de se confessar, repara que se esqueceu involuntariamente de mencionar um pecado grave. A confissão fica sendo boa e válida. A pessoa pode comungar. Só tem o dever de acusar o pecado esquecido na próxima confissão. Sobre a penitência. Não é raro que, em relação à penitência recebida, acontece alguma dessas três coisas. Esquecer-se na hora ou mais tarde de qual foi a penitência que o confessor lhe impôs. O que foi que me deu como penitência? Neste caso, pode seguir uma das seguintes soluções. Se for possível e houver tempo, pergunte ao próprio confessor qual foi a penitência que lhe deu. Se não puder falar com ele, reze uma penitência parecida com a que o confessor lhe costuma dar em confissões semelhantes. Ou então, fale disso na seguinte confissão, mesmo que o padre seja outro. Ele lhe dará normalmente uma penitência pela confissão passada e outra pela atual. Ou então, uma penitência que abranja ambas as confissões. Outro caso. Imagine que o confessor, com a maior boa vontade, lhe deu uma penitência que, honestamente, você não pode cumprir sem graves inconvenientes. Diante disso, você tem duas soluções. Uma é pedir a esse mesmo confessor o favor de trocá-la por outra equivalente, mas que seja viável. A outra é pedir isso mesmo a um outro confessor. Qualquer confessor tem a faculdade de fazer essa troca, quando há motivos razoáveis e honestos. Imagine agora que não cumpriu por distração a penitência recebida na última confissão. Você, esquecido disso, vai à missa e comunga. Uma semana depois, ao voltar de novo à missa, recorda-se de que comungou sem cumprir a penitência e diz: então não posso comungar. Não é assim. Para a confissão ser válida e estarmos, portanto, em condições de comungar, basta ter tido o propósito sincero, não revogado, de cumprir a penitência recebida. Tendo tido esse propósito e não havendo-o omitido por má vontade, comungue com paz e cumpra depois a penitência, mesmo que se tenham passado várias semanas ou meses. Posso comungar e confessar-me depois? Se infelizmente tiver algum pecado mortal, não pode. Já vimos isso. A Igreja ensina-o claramente e até em tempos antigos excomungava o padre que dissesse que proceder assim estava certo. O Catecismo da Igreja Católica, um texto já citado, recorda-o claramente.
Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar ao confessor. Número 1457. Além dos exemplos que dávamos em capítulos anteriores ao falar da missa e da comunhão, outro motivo grave para comungar pode ser o pai ou a mãe, que, tendo se preparado com carinho para acompanhar a primeira comunhão de um filho, no próprio dia da celebração ou poucos dias antes, teve a desgraça de pecar mortalmente. E não conseguiu, por mais que procurasse, um padre que o atendesse em confissão antes dessa missa tão especial. Também nesse caso, a doutrina católica ensina que poderia comungar, pedindo antes, contrito, o perdão de Deus, estando firmemente decidido a se confessar quanto antes. Mas, evidentemente, se trata de uma exceção. Basta a confissão comunitária? Neste tema, em que já houve e ainda há muita confusão, nada melhor do que ater-se fielmente à doutrina da Igreja Católica. Há dois casos diferentes. Uma coisa é a celebração comunitária da penitência, prevista no ritual dos sacramentos, Catecismo, número 1482, que se processa assim: dentro de uma igreja ou capela, os fiéis reunidos escutam a leitura e o comentário de textos bíblicos sobre a penitência e meditam sobre eles. Preparam-se espiritualmente para se confessarem com uma pregação, orações, cânticos, etc. E pode ser lido um guia para facilitar que cada um faça interiormente o seu exame de consciência. Terminada essa preparação, cada um dos fiéis vai confessar-se individualmente com algum dos sacerdotes presentes. Sempre há vários, e recebe também individualmente a absolvição e a penitência. Terminadas todas as confissões individuais, de novo podem rezar em conjunto algumas orações e dar graças pelo perdão recebido. Completamente diferente é a absolvição geral sem confissão individual. Só é lícita em caso de necessidade grave. O Catecismo cita como exemplo o perigo iminente de morte. Por exemplo, um avião em perigo, um naufrágio, um terremoto, um incêndio ou situações extremas, como pode ser, caso isso aconteça, a de uma comunidade de fiéis que moram isolados na floresta amazônica e só recebem a visita rápida de um padre uma vez por ano, sem terem tempo material de se confessar individualmente com ele. Mas fora desses casos de emergência, o Catecismo afirma que só o fato de se reunir um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Número 1483. Essa absolvição coletiva em caso de emergência, contudo, só será válida se a pessoa que a recebe está arrependida e, além disso, tem a decisão firme de completar a confissão, acusando-se de todos os pecados graves que não lhe foi possível confessar na primeira oportunidade que tiver de recorrer individualmente a um confessor. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.